A nossa vida é feita de ciclos. Tudo na vida, na natureza humana e na natureza em geral, no universo, tem começo, meio e fim. O nosso planeta começa um ciclo no primeiro dia do ano e ele vai em rumo, uma jornada, uma viagem em volta do Sol que dura 365 dias. É um ciclo, um período que muita gente, no dia a dia, na correria, não percebe, mas que tem muita coisa ali envolvida, energética, posições dos planetas, a posição do Sol, a posição, a maneira como a Lua influencia a nossa vida. Tudo isso influencia o ciclo natural das coisas e influencia também a nossa vida. Sabe o que também influencia a nossa vida? A gente entender e aceitar esses ciclos e aceitar que tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. A vida, na verdade, a gente enxerga o tempo como se fosse uma coisa linear, como se fosse uma coisa reta. É a maneira que o cérebro humano consegue entender espaço, tempo, vida. Uma coisa reta, uma coisa só, uma coisa como se fosse um caminho único. Mas não é bem assim que funciona. A vida é fluxo, a vida é movimento, a vida são ciclos. Hoje a gente encerra um ciclo do ano de 2021 e eu acho que muito mais do que a gente ficar falando aqui sobre desejos, sobre metas, eu já venho falando disso em algumas postagens na semana, mas além da gente falar sobre isso, eu acho que é importante a gente entender que nós estamos encerrando um ciclo de um ano. Então a primeira coisa, antes da gente pensar em desejar, em pensar em querer outras coisas, a gente precisa abrir espaço. Eu acho que agora é o momento, hoje é o momento da gente entender que um ciclo se encerrou. Um ciclo da Terra em volta do Sol, um ciclo nosso dentro do planeta Terra, um ciclo nosso dentro deste tempo e deste espaço chamado nossa vida, nossa existência. Um ciclo agora está se encerrando. Então a gente precisa parar um pouquinho e analisar, pensar um pouquinho. O que a gente fez nesse ano que funcionou, que deu certo, que a gente tem que continuar, que a gente tem que aprimorar, que a gente tem que levar para o ano que vem? E o que a gente fez que não foi legal? O que a gente fez que não faz parte da nossa essência? O que a gente fez que a gente realmente tem que deixar para trás, que a gente tem que deixar ir embora, junto com o ano de 2021, para abrir espaço, para trazer espaço para as coisas novas. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente refletir, para a gente meditar sobre o que funcionou, o que não funcionou, o que faz parte da nossa essência divina, entrar em conexão mesmo, em contato com a nossa natureza, com a nossa essência, com aquilo que é muito, muito, muito maior do que apenas este ciclo aqui. É um ciclo de existência. E a gente entrar em contato com isso e entender um pouquinho, quais são os nossos verdadeiros desejos, quais são as nossas verdadeiras vontades, qual é o nosso verdadeiro propósito. Quando a gente entra em contato com a nossa essência, a gente começa a ter mais clareza, a gente começa a ter mais percepção do que não faz parte da nossa essência, do que faz parte do nosso ego. E tá tudo bem ter muitos desejos do ego, e tá tudo bem a gente viver também de acordo com o nosso ego, porque afinal a gente está no planeta Terra, porque afinal a gente veio aqui para experienciar, experimentar tudo que o ser humano precisa, desejos do ego, vontades. Então eu sou o tipo de pessoa, eu venho aqui o ano inteiro falando aqui sobre espiritualidade e principalmente sobre saúde física alinhada à saúde energética, à harmonia espiritual, mas eu sou muito a favor da gente estar muito conectado também com esses desejos do ego, porque a gente veio aqui para isso. Então, se a gente tem vontade de sair com os amigos e exagerar um pouquinho num dia, tá tudo bem, se isso for feito com equilíbrio, se isso for feito com moderação, se isso for feito de vez em quando, comer um pouquinho a mais, beber um pouquinho a mais, sair um pouquinho da linha de vez em quando, porque você precisa experimentar, ter essa experiência humana, ter a experiência das paixões, se apaixonar
pelo companheiro, pelo namorado, se apaixonar pela vida, se apaixonar pela sua profissão, viver as suas paixões, querer ter dinheiro, querer ter tudo do bom e do melhor, querer ter bolsa de grife, nada disso é problema. Mas o problema é quando as pessoas vivem robotizadas, as pessoas vivem seguindo o que a sociedade manda, a sociedade cria pessoas fracas, a sociedade cria pessoas débeis, pessoas que não conseguem ter clareza de tudo isso. As pessoas não conseguem ter clareza que elas precisam ter os momentos humanos, né, de beber a sua cervejinha, de ir pra baladinha, de namorar, de ter paixões, de querer sexo, e as pessoas precisam ter os desejos espirituais de se conectar com a sua essência. E as pessoas precisam ter principalmente clareza para tudo isso. Então, gente, eu comecei falando de ciclos. Para a gente encerrar um ciclo, a gente precisa ter clareza de quem a gente é, de quais são os desejos do nosso ego e qual é a verdadeira vontade da nossa essência. Quando a gente começa a ter clareza, a gente não precisa viver em posição de Buda, meditando 24 horas por dia, 365 dias do ano. Isso não faria sentido para o ser humano. O ser humano precisa viver os 365 dias do ano com diversas experiências boas, experiências de amor, e também experiências de dor. Por quê? Porque tudo são ciclos. A gente tem os ciclos de maravilhas, a gente tem os ciclos da alegria, a gente tem os ciclos da tristeza. E isso faz parte também da lei, né, universal para o ser humano. A lei do contraste, a lei do ritmo, a lei da polaridade. Eu já expliquei muito sobre isso esse ano. Então é entender que a gente precisa amar o nosso corpo, a gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa promover saúde para o nosso corpo para a gente alinhar a matéria com o espírito. A gente precisa viver dos 365 dias do ano, a gente precisa viver 90% sim, com bons hábitos, com disciplina, com regras para nós mesmos. Mas a gente também precisa viver as experiências humanas com clareza, com percepção de que isso realmente é assim. Hoje eu tô com vontade de viver uma experiência humana. E ponto, e tá tudo bem. Contanto que não seja sempre, contanto que não seja uma constância. A sua constância maior tem que ser a espiritualidade, a busca por si mesmo. Esse é o sentido da vida. É você buscar a sua essência, é você se conectar com ela, é você entender quais são os princípios da essência divina. Nós estamos aqui, a nossa maior busca, o nosso maior propósito é nos conectar com a gente mesmo, é a gente se encontrar. E sabe como a gente se encontra? Na busca pelo caminho certo. Não esse caminho linear, nesse tempo linear, nesse espaço linear que todo mundo conhece. É uma busca em outras dimensões, em outros corpos, em outros níveis de consciência, sempre baseado no princípio, porque o maior propósito do ser humano é vir aqui e agregar e integrar os princípios divinos, princípios de amor, de bondade, de generosidade, de altruísmo, de compaixão, e integrar isso de verdade. E isso não vai ser diferente se você um dia do ano extrapolar um pouquinho. Mas entenda, isso tem que ser uma exceção e não uma regra. E o resto do seu ano você leva bem, com saúde, com firmeza e com fidelidade aos seus propósitos. Então hoje, como é, o fim de um ciclo, eu sugiro a você e eu desejo para você que você realmente medite sobre tudo isso, sobre o seu ego, sobre todos os desejos do seu ego. Quais são os desejos do seu ego que você ainda precisa viver para estar aqui na Terra, experienciando tudo o que você necessita de verdade? Quais são os propósitos da sua essência, do seu eu maior? O que você não precisa mais, já viveu essa experiência, não precisa se repetir, você não precisa mais sofrer com isso. O que já dá para deixar para trás, esvazia, deixa para lá, manda junto com o ano de 2021. Abra espaço. E aí, nesse espaço novo, se conecta com a sua essência, medita. O que você quer levar para o ano de 2022? O que você deseja vibrar para o ano de 2022 para entrar em ressonância, para entrar na mesma frequência para o universo poder te trazer? A gente pede para o universo, a gente pede para Iemanjá, a gente pede para o mar, a gente pede para Deus, pede para os santos, pede para os anjos e tá tudo bem. Só que a gente precisa aprender a pedir, sabe para quem? Para nós mesmos.
para a nossa consciência, para a nossa consciência maior. É para ela que a gente tem que realmente pedir clareza, percepção e vontade, força de vontade, para que esse ano de 2022, nossos desejos, a gente consiga criar e co-criar junto com o universo, sem esforço, com força, sem paixão e com amor. É isso que eu desejo para todas vocês. Eu agradeço muito, muito, muito cada uma de vocês que entram em contato comigo, que conversam, que me respondem. E eu espero que o ano de 2022 a gente possa estar cada vez mais juntas e eu possa ser contribuição também na vida de vocês. Um feliz 2022. Um beijo.